Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar as senhoras e os senhores secretários de Estado e antes de passar à minha intervenção propriamente dita, não podia deixar de fazer aqui uma referência. Há bocado, na intervenção da primeira ronda do Partido Socialista, foram tocadas aqui algumas matérias que necessitam de ser respondidas e dizer, antes de mais, quando não interessa, não temos memória ou temos memória curta. E o Sr. Deputado do Partido Socialista, tenho pena de não estar neste momento aqui, mas tem de ser sério e temos que falar com seriedade dos dados de desemprego e dos números do desemprego que iniciaram uma trajetória de descida já em 2013 e que quando os senhores receberam o país em 2015 já tinham uma taxa de desemprego que era menor do que aquela que deixaram o país em 2011 quando herdamos a vossa bancarrota. E para que fique claro, em outubro de 2015 a taxa de desemprego situava-se nos 11,9%. E se houver dúvidas, temos aqui um gráfico que podemos fazer chegar do INE que comprova a taxa de 11,9%, uma taxa mais baixa desde maio de 2011, o ano em que os senhores faliram, e repito, faliram o país. Não venham para aqui o Partido Socialista, nomeadamente o seu deputado, ler números que não são os números verdadeiros. E voltando à intervenção e àquilo que nos traz aqui hoje, que é a discussão do Orçamento de Estado Suplementar na especialidade, um orçamento que é ditado por uma situação económica, sanitária e social difícil para todos os portugueses. Senhoras Secretárias de Estado, Senhores Secretários de Estado, dizer que as explicações prestadas pela Sra. Ministra na última audição não chegam e não esclareceram cabalmente o Partido Social Democrata. Foram respostas muito vagas, pouco concretas, que não permitem perceber a forma como vão ser acomodadas as medidas do Programa de Estabilização Económica e Social no Orçamento de Estado Suplementar. Senhores Secretários de Estado, Senhoras Secretárias de Estado, na última audição a Sra. Ministra não lhes deu a oportunidade de falar. Hoje vão ter a oportunidade de esclarecer aqui aquilo que a Sra. Ministra não conseguiu esclarecer. Foram colocadas questões muito concretas relativamente ao Programa de Estabilidade Económica e Social, mas continuam a persistir algumas dúvidas, nomeadamente se estamos perante um conjunto de anúncios ou de boas intenções, fica por saber, diria mesmo, um conjunto de medidas tipo lista a merceeiro, que não se percebe bem se são medidas novas, se são medidas antigas, não se percebe bem também se vão ser financiadas pelo Orçamento de Estado de 2020 ou se vão ser suportadas pelo Orçamento de Estado Suplementar que estamos aqui a discutir, e fica a dúvida se vão ser realmente executadas no horizonte temporal a que se propõem. Mas, senhores Secretários de Estado, Senhoras Secretárias de Estado, hoje vão ter aqui a oportunidade, como eu disse inicialmente, de finalmente esclarecerem esta matéria. E se não, vejamos o Plano de Estabilidade Económica e Social aprovado em Conselho de Ministros, que tem um horizonte temporal muito curto, que terá de ser concretizado nos próximos 6 meses. No que diz respeito à área social, o Orçamento Suplementar prevê um aumento de 36,5 milhões, valor que verificamos ser manifestamente insuficiente quando contabilizadas algumas das medidas previstas no Programa de Estabilidade Económica e Social. E passo a elencar algumas delas, por exemplo, o PARES, que tem uma verba de 110 milhões, o reforço das respostas sociais com cerca de 12 milhões, o Programa Alimentar com 2 milhões, o Programa Nacional Radar Social com 21 milhões, ora, contabilizados os valores das duas uma. Ou as medidas vão ser para ficar na gaveta e não passam de um anúncio de medidas antigas suportadas pelo Orçamento de Estado 2020 como novas medidas se tratasse, mas relativamente a duas medidas concretas, e Sra. Deputada, não fique nervosa que estamos aqui, temos tempo para todos falarmos, relativamente a duas medidas concretas, o reforço das respostas sociais, dizer, senhoras e senhores deputados, que é chegado o momento do Estado terem atenção ao trabalho excepcional desenvolvido pelas entidades da economia social, que se substituem ao Estado, muitas vezes em períodos que o próprio Estado não tem resposta e que dão um apoio essencial às pessoas vulneráveis da nossa sociedade. O Estado deve aqui promover uma atuação extraordinária com participação financeira da Segurança Social, por forma a refletir o aumento das retribuições mínimas da retribuição mínima mensal garantida no compromisso de cooperação para com o setor da economia social.
Uma outra medida, falar do programa alimentar, que aqui também dar uma nota, Sr. Presidente, para terminar, e pedir-lhe um bocadinho de tolerância, o PSD na primeira ronda não usou o tempo todo, dizer que fica aqui esquecido as cantinas sociais. O PSD apresentou o seu contributo nesta área, sugerindo no programa de emergência Covid-19 a reativação da rede solidária das cantinas sociais, que funcionaria em complementariedade com o programa de operação de apoio às pessoas mais carenciadas. Mas, por mais voltas que se dê aos documentos remetidos à Assembleia da República, não se consegue encontrar cabimentação orçamental para as medidas projetadas no programa de estabilidade. Ora, vivemos momentos excepcionais que requerem, termino, Sr. Presidente, requerem respostas verdadeiramente excepcionais, e este é o momento do Estado responder com políticas sociais de emergência social. E este deveria ser o momento para discutirmos um orçamento de verdadeira emergência social, um orçamento de promoção e de reforço de políticas sociais, mas não é. Senhoras e senhores deputados, o orçamento suplementar em discussão, tal como está, não promove qualquer reforço efetivo de políticas sociais. Resta-nos a esperança, Sr. Presidente, do documento ser melhorado em sede de concertação, em sede de especialidade. Muito obrigada.